Olá, gente, mais uma aula de Direito Constitucional, como sempre, mais uma aula destinada a você que se prepara para provas de concurso. Seja bem-vindo. Nosso desafio de agora será estudarmos as medidas provisórias. Começaremos desta aula os estudos sobre medidas provisórias. E isso se encontra anunciado no artigo 62 da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura deste comando constitucional, depois, como costumamos fazer na sequência, durante a leitura dos diversos parágrafos que acompanham o caput do artigo 62, estaremos pontuando aquilo que é mais importante para a sua prova. Me acompanhe na leitura. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Nós sabemos que ao Poder Executivo, que é o presidente da República, não compete como função típica legislar. O presidente da República pode até sim legislar, o Poder Executivo pode até legislar, mas de forma atípica. E uma dessas maneiras, dessas formas secundárias, dessas suas competências secundárias que o levam a legislar, está aqui através das medidas provisórias. Situação muito importante no país, estamos vivenciando uma situação relevante que requer um tratamento legislativo urgente. É preciso uma medida legislativa urgente e capaz de disciplinar determinada situação no país, e não dá para se esperar todo o processo legislativo ordinário de tramitação de uma lei ali pelo Congresso Nacional. Então é urgente que o presidente da República legisle a respeito, e ele faz isso editando uma medida provisória. A partir do momento que a medida provisória foi editada e foi publicada, começa a valer em todo o território nacional com força de lei. Mas o presidente da República, assim que publica a medida provisória, deverá obrigatoriamente, imediatamente, submetê-la ao Congresso Nacional para que o Congresso possa apreciar, manter aquela medida provisória, convertendo-a em lei, ou simplesmente rejeitar a medida provisória e ela passar a perder seus efeitos. Mas tudo isso aí, os detalhes, nós vamos acompanhar aqui ao longo da leitura dos diversos parágrafos que acompanham o caput do artigo 62 da nossa Constituição Federal. E já vamos ao parágrafo 1º. Ali, no parágrafo 1º do artigo 62, nós temos aquelas matérias sobre as quais o presidente da República não pode editar medida provisória. Não é sobre toda e qualquer matéria, não é sobre todo e qualquer assunto que o presidente da República, de repente, em uma situação de urgência e relevância, poderá editar medidas provisórias. Existem proibições. E nós vamos ver isso agora, lendo e analisando o parágrafo 1º do artigo 62. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Atenção, presidente da República não poderá editar medidas provisórias, não poderá adotar medidas provisórias que versem sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. E se nós observarmos bem essas temáticas, nacionalidade, legislar urgentemente sobre isso, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, seria muito temerário para a democracia. A nossa tão prezada democracia poderia sofrer um abalo, porque de repente mudar os critérios que definem a cidadania, a nacionalidade, o direito político, os partidos políticos e o direito eleitoral seria uma porta para facilitar a ascensão de alguém ao poder, ou simplesmente para manter alguém que já se encontra no poder, continuar no poder.
então seria uma forma de fragilizar nossa democracia. Por isso que medida provisória que verse sobre partido político, direitos políticos, direito eleitoral, nacionalidade e cidadania não poderá ser tratado através de medida provisória. Isto aí é o primeiro anúncio aqui do parágrafo 1º, onde temos as vedações à edição de medida provisória, e vamos continuar. Também não poderá ser adotada medida provisória em relação a direito penal, processo penal e processo civil. Presidente da República, tudo bem que você pode adotar medidas provisórias com força de lei em caso de relevância e urgência, mas tratando de direito penal, não pode. Tratando de processo penal também não pode, tratando de processo civil também está vedado, porque direito penal, processo penal e processo civil são ramos do direitos importantes para a liberdade, um dos direitos fundamentais de maior relevância, de maior importância para as pessoas. Então, direito penal e processo penal influenciaria no direito fundamental de liberdade, e o processo civil também estaria influenciando em um outro direito fundamental de grande importância, que é o devido processo legal. Então, para que não se altere a partir da iniciativa de uma única pessoa, regras que tratam do devido processo legal, regras que tratem, além do devido processo legal, também de questões relacionadas ao direito de liberdade, se veda a expedição de medidas provisórias que versem sobre direito penal, processo penal e processo civil. E vamos para a sequência, vamos procurar aqui o próximo grupo de matérias para os quais não se pode conceber medida provisória. Presidente da República, você não pode editar medidas provisórias que versem sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Então, o Poder Judiciário, nós temos, no Brasil, a separação dos poderes. E aí, de repente, o Presidente da República não poderá, por medidas provisórias, interferir em um outro poder. O Poder Executivo não poderá interferir através de medida provisória no Poder Judiciário, também não pode fazer o mesmo com o Ministério Público, devido à grande importância da instituição para um Estado democrático de direito. Então já temos que não é possível editar medida provisória sobre assuntos relativos à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Também não se pode editar medida provisória sobre processo penal, processo civil e direito penal, e agora sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mas vamos para frente. Também não é possível medida provisória relativa a planos plurianuais de diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. No orçamento não se mexe através de medida provisória. Tão somente é possível alterar o orçamento previamente votado e autorizado pelo Congresso Nacional, nos casos do artigo 167, parágrafo 3º. O Brasil, o país, está vivendo uma situação de calamidade, seja nacional, seja regional, mas que pela importância e pela urgência, aí sim o presidente estaria autorizado a editar uma medida provisória que tratasse do assunto. Inclusive, nos nossos dias, infelizmente, estamos vivenciando algo nesse sentido. Estamos em meio à pandemia do coronavírus, desta virose que aí está aí afligindo todo mundo, e de repente o presidente da República está obrigado a editar medida provisória para alterar ali o orçamento previamente aprovado pelo Congresso Nacional, com o intuito de poder destinar verbas para setores outros que não aqueles previamente aprovados na lei do orçamento. E isso será feito através de uma medida provisória, ali com embasamento no artigo 167, parágrafo 3º.
e vamos para frente, né? Também não se pode adotar medidas provisórias que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. A poupança popular, qualquer outro ativo financeiro estão protegidos de uma possível medida provisória que venha determinar o sequestro desses valores, né? Isso aí por conta de um episódio histórico. Lá durante o governo de Fernando Collor ocorreu isso. A poupança popular foi sequestrada e isso causou um grande dissabor, né? As pessoas não gostaram nem um pouco desta atitude do seu presidente, e por isso que o constituinte derivado acabou inserindo esta determinação aqui dentre os anúncios do parágrafo 1º do artigo 62. Não se pode editar medidas provisórias que visem a detenção ou sequestro de bens da poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. E continuando, também não é possível medida provisória para matéria reservada à lei complementar. Então, as leis podem ser ordinárias, podem ser leis complementares, né? Nós não temos o que falar em leis delegadas porque já são leis próprias do presidente da República, mas atenção, se a Constituição anunciar que tal matéria será disciplinada por lei complementar, esta lei complementar não poderá, esta matéria, né, que seria tratada por lei complementar, não poderá ser tratada por medida provisória. Medida provisória é vedado para aquelas matérias que precisam ser tratadas por lei complementar de acordo com o mandamento constitucional. Então, somente assuntos, né, próprios de serem tratados por lei ordinária que podem também, no caso da relevância e da urgência, ser tratado através de medida provisória, certo? E nós vamos para frente. Também não é possível editar medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Nós já tivemos a oportunidade aqui no canal de estudarmos o processo legislativo ordinário. Na ordem dos artigos da Constituição seria um pouco mais à frente, mas já adiantamos porque nós sabíamos que o domínio do processo legislativo ordinário previamente seria muito importante para a sua compreensão de medida provisória. Então, o projeto de lei já tramitou nas duas casas do Congresso Nacional. Está pendente tão somente de sanção ou veto por parte do presidente da República. Qual seria a razão de repente, neste momento que a matéria já foi tratada através do processo legislativo ordinário, só falta ali analisar para sanção ou veto, qual seria a razão de se editar uma medida provisória tratando do mesmo assunto? Razão nenhuma não há. Também aparentemente não haveria razão para texto e dispositivo na Constituição, mas está aqui presente, foi inserido porque já ocorreu situação desta natureza. Por isso que não é possível editar medida provisória nos termos do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou voto pelo presidente da República, né? Situação que já ocorreu. Por isto, foi inserido a sua vedação no texto da Constituição. Muito bem, gente. Esta foi a primeira parte da nossa aula sobre medida provisória. Anunciamos ali no capítulo do que se trata uma medida provisória, esta capacidade, esta função atípica do presidente da República de legislar e o faz em caso de relevância e urgência para o país. E vimos na sequência as matérias sobre as quais não se pode expedir, não se pode adotar medidas provisórias no Brasil. Nós esperamos que tenha sido útil aos seus estudos e já convidamos a você para daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo voltarmos com os nossos estudos sobre a medida provisória
Aí então a partir do parágrafo 2º. Até já.